Nós procuramos a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas ninguém foi encontrado para falar sobre as acusações de agressão contra o menor. E para falar sobre a mudança no depoimento do menor e as consequências disso no inquérito, nós recebemos aqui no estúdio o advogado criminalista Luciano Saldanha. Tudo bom, doutor? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Luciano, muito bom dia. Tudo bem? À vontade. Bom, doutor Luciano, num caso onde o corpo não é encontrado, que seria o principal fator aí para a comprovação da materialidade. Então, a materialidade direta seria através desses testemunhos e depoimentos muito fortes. O caso do adolescente era, ou a primeira versão, por exemplo, tida como polícia, como a principal linha de investigação. Diante de tantas mudanças, como é que fica a investigação a partir de agora? A versão acusatória, ela se baseia no inquérito policial, nessa investigação. O tempo de demora da investigação pode dificultar a caracterização dessa versão. Então, o Ministério Público ele vai ter um trabalho um pouco complicado nesse aspecto. No entanto, aquilo que já foi apurado já é o suficiente para que seja feita uma acusação. Já existe prisão e, por isso mesmo, essa acusação ela pode ser feita. Pois é, mas o curioso é que ele muda, esse adolescente, a versão, e como o Luciano disse, é a base, né, da investigação, o depoimento dele. Só que ele muda a versão, quer dizer, vai se basear em quê? E até que ponto é possível crer no depoimento desse menor e se basear nisso, né? Porque agora já existe uma outra versão de que não teria participado, nem ele, nem o Sérgio, e que as partes não teriam sido jogadas aos cães, que era o que estava sendo dito até agora, né? Quer dizer, o que é válido aí? O grande problema é quando a investigação ela começa a demorar muito, as versões, a defesa dos investigados começam a elaborar e ver e impugnar aquilo que vai surgindo. Então, o grande problema disso tudo é se já há esse suporte de informação mínimo, por que não haver logo uma acusação? Então, quanto mais o tempo passar, pior vai ser para a própria investigação. Doutor Luciano, como o Luciano estava falando, como os dois confirmaram na cariação que o goleiro Bruno não estava na suposta cena do crime, o inquérito vai apurar a morte de Elisa Samúdio, que apura a morte de Elisa Samúdio, deve tomar um novo rumo, e como fica a situação do Bruno agora? O importante na investigação são esses elementos apurados. O Ministério Público ele vai analisar o conteúdo do inquérito policial e, a partir daí, vai opinar. É uma questão que vai estar limitada à própria opinião do Ministério Público. Então, a investigação ela vai servir exatamente para o Ministério Público fazer a acusação. Se ainda existir algum tipo de dúvida em relação a isso, as investigações devem continuar, mas sempre a partir do próprio promotor, daquele que vai acusar. Agora, essas várias versões, como o senhor já disse, dificulta o trabalho numa fase posterior, que é do Ministério Público, né, num oferecimento de denúncia, e na fase de julgamento, por exemplo, numa ação judicial, favorece muito a defesa, porque a defesa vai querer justamente colocar dúvidas aí no júri, por exemplo, no tribunal do júri. E já que tem várias versões, né, tem como há essa habilidade aí de colocar essa dúvida de uma maneira mais eficiente, né? O Ministério Público, a versão fundamental é do Ministério Público. O Ministério Público que, a partir das informações contidas no inquérito, é que vai formar a sua opinião e vai acusar. E aí você vai ter a versão acusatória. A testemunha ou as testemunhas, na verdade, caracterizam uma parte da prova. Temos aí prova documental, prova pericial. Então a polícia ela tem que apurar todas as provas possíveis. Na verdade, as informações que prova efetivamente o conjunto probatório vai ser caracterizado durante o processo. Doutor Luciano, já foram feitas 16 solicitações de liberdade para o goleiro Bruno. Depois da cariação, que tira o jogador da cena do crime, como a gente falou anteriormente, aumentam as chances da defesa do Bruno conseguir que o habeas corpus seja aceito, ou os juízes não analisam por aí? Na verdade, os juízes, os desembargadores, eles vão analisar a necessidade ou não da prisão. Se a prisão ela é necessária, ela deve ser mantida. Não há um constrangimento ilegal. No entanto, se ela é desnecessária, o constrangimento ele é caracterizado.
Agora, essa questão do menor, do advogado ter dito que ele mudou o depoimento, quer dizer, ele teria dado um primeiro depoimento porque ele teria sido agredido. Essa questão ela vai ser investigada, mesmo assim esse depoimento vai ser tido como válido mesmo com essa acusação de agressão. E diante disso, o senhor acha que a perspectiva de terminar ainda essa semana vai mais para frente? Só complementando aqui a questão da agressão, a suposta agressão ao menor, na medida que ele foi apreendido, ele passa também depois por um exame no Instituto Médico Legal, né? Dá para contrariar, por exemplo, talvez um argumento que talvez seria falso, vamos dizer assim, dele, de agressão? Pode, mas não podemos esquecer que o menor, ele tem um advogado e o advogado está protegendo o menor. Ou seja, tudo que está sendo feito é para protegê-lo, segundo aí a defesa. Então, sim, mas a questão de mudar de versão, isso pode acontecer. Quanto mais tempo passa na investigação, maior a possibilidade de a defesa ela se tornar mais eficaz, vamos dizer assim. Muito obrigado, doutor Luciano Saldanha, advogado criminalista que participou aqui desse debate, dessa avaliação sobre o caso Bruno, nessa reviravolta. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Obrigado. Obrigado.